Amém. Isso aí, viu? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Ainda de pé, peço que os irmãos possam abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 10. Não sei vocês, irmãos, mas hoje está uma quarta-feira diferente. Eu creio que a palavra também irá tocar no seu coração de uma maneira diferente. Amém? Glórias a Deus. Enquanto os irmãos vão achando, Mateus, capítulo de número 10, versículo 37. O tema desse mês, o propósito da igreja, que tem sobre o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. A palavra que Deus colocou no meu coração, talvez no começo da ministração você possa não entender, possa não ter sentido com esse tema, mas no final você vai entender aquilo que Deus tem para dizer ao nosso coração. Amém? Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 37, que na minha versão vai estar dizendo: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Amém? Pode se assentar. Queridos, como eu já falei, o tema deste mês, para quem não sabe, eu gosto muito de ressaltar isso, para a gente não ficar perdido, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas o sobretema dessa mensagem que Deus ele colocou no meu coração diz: a decisão de hoje será o resultado de amanhã. E quando Deus ele colocou esse versículo no meu coração, essa palavra, e eu vou dizer isso aos irmãos porque Deus ele é sobrenatural, e eu vim pensando no caminho do culto. Eu falei: Senhor, será que esse versículo vai realmente falar com o teu povo? O que o Senhor quer falar através desse versículo? O que o Senhor quer colocar no coração dessas pessoas com o tema deste mês? O que tem a ver, Senhor, você dizer que nós devemos te amar mais, nós devemos te amar além de qualquer outra pessoa? O que isso tem a ver com o poder do Espírito Santo? E aí, eu vindo no caminho, Deus ele começou a ministrar no meu coração. Deus ele começou a falar assim: filho, antes de você conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja, primeiro você tem que conhecer o caminho. A gente quer conhecer uma igreja cheia do Espírito Santo, mas a gente não sabe talvez o caminho para alcançar esse objetivo. A gente quer ver maravilhas e sinais acontecer neste lugar, mas a gente já procurou saber o caminho para chegar até esse ponto? E aí Deus ele falou assim no meu coração: fala para eles que hoje eu vou mostrar o caminho. O propósito já está posto, uma igreja cheia do Espírito Santo. E Deus ele começou a falar tão forte que ele falou assim para mim: filho, antes de eu falar que eu era a verdade e a vida, eu falei que eu era o caminho. Então não adianta a gente somente focar em conhecer o poder do Espírito Santo e o poder de Deus, antes de a gente conhecer o caminho para chegar até esse ponto. E saiba que hoje Deus ele quer mostrar esse caminho. Mas mostrando o caminho, e eu quero pegar essa ideia, mostrando esse caminho que Deus ele quer nos levar até esse ponto, talvez eu e você já conheçam o caminho. O caminho de uma vida de oração, um caminho de uma vida de obediência, um caminho de uma vida de renúncia. A gente já ouviu falar isso tantas e tantas e tantas vezes. Mas infelizmente todos os caminhos vai ter algo que vai tentar nos travar no meio do caminho. Infelizmente todos os caminhos vai ter algo que vai tentar nos tirar do caminho. E aqui Jesus ele vai nos mostrar algo que tem tentado nos tirar desse caminho. Mateus capítulo 10, Jesus ele vai estar, o texto vai dizer como subtítulo que Jesus ele envia os 12 discípulos. E nesse contexto Jesus ele vai enviar os 12 para uma missão. E essa missão é pregar o evangelho. E aí nesse texto Jesus ele vai dizer aos discípulos que ele daria poder aos discípulos. Então, ou seja, ali os discípulos poderiam ficar tranquilos, porque tanto demônios ou tantas perseguições não iria parar eles no caminho.
E aí Jesus, ele vai dar instruções, Jesus, ele vai mostrar as consequências. Mas aí quando nós chegamos no versículo de número 37, Jesus, ele vai dizer algo que pode parar o meu e o seu caminho. E o que é esse algo que pode nos parar nesse caminho? É quando nós passamos a amar pessoas mais do que nós amamos a Cristo. Jesus, ele vai dizer assim: ei, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E uma das coisas que eu percebo, que está tentando nos parar, irmãos, não é talvez o pecado, ou a tentação, ou a idolatria, mas muitas das vezes nós colocamos o amor de Deus como um segundo plano na nossa vida. E isso tem nos tirado de viver uma vida grandiosa na obra de Deus, ou na presença de Deus. Talvez você não perceba, mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida, que tem nos tirado do caminho de Deus, não são as coisas que talvez vai trazer para a sua vida ou para a minha vida algo horrível, mas é talvez um amor que a gente está dando tanto para a nossa família, para a nossa casa, mas isso tem nos colocado perante Deus, o amor em segundo plano da parte de Deus. E a gente tem amado mais essas pessoas do que a Deus. E talvez até isso pode ter nos afastado do caminho. E aí talvez agora você deve estar pensando: será que eu amo mais essas pessoas do que a Cristo? Talvez surja uma dúvida no meio do seu coração: será que realmente eu amo mais meu esposo, ou minha esposa, ou meus filhos, ou minhas filhas, mais do que a Cristo? Mas isso tem um diagnóstico. E a primeira coisa que eu quero ressaltar no seu coração, que talvez você vai entender que você pode estar amando mais os homens do que a Cristo. A primeira coisa é que quando nós amamos mais as pessoas do que a Cristo, a gente vai permitir que muitas das vezes essas pessoas sejam impedimento na nossa vida com Cristo. E quantas das vezes na nossa vida alguém ou alguma pessoa que a gente ama foi um impedimento. Talvez por a gente amar tanto essa pessoa, mas algo que ela fez ou algo acabou causando um impedimento. E a gente deixa de praticar a obra de Deus, ou vir para a casa do Senhor, ou viver uma vida em oração, porque alguém está impedindo. Mas não é um impedimento maligno, é um impedimento de alguém que a gente ama. Mas a gente passa a ficar cego, porque a gente está amando mais essas pessoas do que a Cristo. E a gente não consegue entender, a gente não consegue perceber. Mas Jesus, ele já nos mostrou que isso é perigoso. Porque se a gente ama mais a Cristo do que as pessoas, essas pessoas não seriam um impedimento na minha e na sua vida. Mas quantas vezes nós deixamos de vir ao culto, porque alguém que estava em casa, ou alguém que a gente ama, não quis vir, não quis estar presente, estava sem vontade de vir ao culto, e aí a gente acaba se esfriando, e a gente não vem ao culto. Será que a gente estamos amando mais a quem? As pessoas ou a Cristo? E as pessoas passam a ser um impedimento na minha e na sua vida. E quando eu olho para essa palavra, eu falo: Senhor, como eu queria ter ouvido isso antes. Como eu queria ter ouvido isso na primeira vez que eu aceitei a Ti. Porque muitas das vezes a gente não consegue perceber o quanto de coisa que tenta nos parar na nossa vida com Deus. Mas o que a gente imagina é que essas coisas que tentam nos parar é somente coisas ruins. Mas também tem coisas boas que quer nos tirar da presença de Deus. Irmãos, tem coisas na nossa vida que não é pecado, mas que pode nos tirar da presença de Deus. Quantas vezes eu não amei talvez mais um jogo, um videogame, do que a Cristo? Quantas vezes você já amou mais uma novela ou algo do tipo do que a Cristo? E isso acabou virando um impedimento na sua vida com Deus. Então, só para você não fugir do raciocínio, aonde nós quer chegar é uma vida onde nós veremos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aonde a gente quer chegar é uma vida de plena santidade, de entrega a Cristo. Mas a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado: será que alguém que você ama tanto não está virando um impedimento na sua vida? E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero ressaltar é que quando nós amamos mais alguma pessoa do que a Cristo, você passa a aceitar aquilo que é errado e não corrige. Irmãos, se a gente não corrige sabendo que algo é errado, será que a gente estamos dando mais valor a quem?
A palavra de Deus ou a quem a gente ama? E quantas das vezes, por amor, a gente deixa de falar a verdade? A gente troca Cristo para não poder magoar as pessoas. E a gente estamos amando mais a quem? Com essas atitudes. Lembra quando Jó estava passando por toda aquela tribulação? E a mulher de Jó vira para ele e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó vai falar para sua mulher? Como fala uma louca, assim fala tu. Irmãos, Jó demonstra que ele amava mais a Deus do que até mesmo a sua mulher. Será que nós temos coragem de olhar para alguém que a gente ama, mas que está tentando fazer algo de errado, e a gente dizer a verdade, não importa quem seja, não importa o grau de intimidade, mas se está confrontando a palavra de Deus, eu prefiro ficar do lado da palavra de Deus e falar a verdade. Mas a gente não, a gente ama tanto, ao ponto de a gente aceitar o erro, e esse erro vai entrando, até um ponto que a gente passa também a errar junto. Mas quando você ama Cristo mais do que as pessoas, não vai ter impedimento, não vai ter nada, não vai ter mentira que possa te tirar da presença de Deus. E sabe por que isso aqui, irmãos, pode ser perigoso? Porque quando é algo que vem do inimigo, a gente já estamos prontos para lutar. E quando isso vem de alguém que a gente não espera, o que a gente faz? Como é que a gente age? É muito fácil Davi esperar Golias se levantar do que Saul, porque Saul fazia parte do reino de Israel. E como que Davi reagiu quando Saul se levantou? E muitas das vezes parece que não, mas até mesmo no nosso meio se levanta. E como que a gente reage? Já parou para perceber que talvez uma das maiores causas das pessoas se desanimar da obra de Deus não é porque o inimigo se levantou, mas é porque alguém de dentro se levantou e virou um impedimento. E a gente temos que aprender a reagir perante essas situações. A gente temos que aprender a amar mais a Cristo do que as pessoas, do que essas pessoas. Mas Caio, o que isso vai ocasionar na minha vida? Você pode ter a certeza, irmãos, que quando você amar mais a Cristo do que as pessoas, muitas coisas no seu coração vão ser tiradas. E talvez uma delas vai ser a falsa misericórdia que nós temos. Mas Caio, como assim? Porque muitas das vezes, irmãos, para a gente não dizer a verdade, a gente prefere encobrir a mentira, porque a gente temos uma tal misericórdia, mas não é essa misericórdia que Deus ele tem sobre a nossa vida. A misericórdia que Deus tem sobre a mim e sobre a sua vida é quando Ele permite algo acontecer, e mesmo assim Ele guarda. É quando Ele permite algo acontecer, mas mesmo assim Ele protege. Então é melhor a gente ter esse posicionamento de falar a verdade e não deixar que essas pessoas virem um impedimento, do que ter uma falsa misericórdia. Eu te amo, eu gosto de você, você é tudo para mim, e a pessoa vive sendo impedimento. Mas nós devemos amar mais a Cristo do que essas pessoas. Glórias a Deus. A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 5, no versículo de número 1 até o versículo de número 10, vai falar sobre um casal chamado Ananias e Safira. E como de costume na igreja primitiva, os apóstolos, eles arrecadavam bens das pessoas que depositavam ali a eles, para eles repartir aos pobres e aos necessitados. E ali vai dizer que esse casal Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, e Ananias ele pega esse dinheiro, mas a palavra vai dizer que Ananias ele pega uma parte desse dinheiro, e Safira sabia. E vai dizer a palavra que Ananias ele vai até os apóstolos e ele vai depositar o dinheiro daquela propriedade que ele tinha vendido. Mas aí, quando Ananias ele vai entregar esse dinheiro, ele entrega uma parte do dinheiro como se ele tivesse entregado tudo. Ananias ele está levando algo que dentro do coração dele já tem uma mentira. E quando ele vai entregar aquilo,
aos apóstolos, Pedro se levanta através do Espírito Santo de Deus e vai dizer: Ananias, como é que tu pudeste deixar Satanás encher o seu coração até chegar a um ponto de você mentir ao Espírito Santo de Deus? E ali Pedro vai dar um sermão e vai dizer a palavra que quando Pedro ele acaba de dizer, o coração de Ananias enche de temor e Ananias morre. E passando cerca de 3 horas, Safira vai até onde os apóstolos estavam. E aí quando ela entra ali, talvez naquele cenáculo, naquele templo, Pedro vai dizer: Safira, toda aquela quantia que Ananias teve foi a quantia total da propriedade que vocês venderam? E ela vai dizer sim, ou seja, também mentiu ao Espírito Santo. E aí Pedro novamente vai dar outro sermão, dizendo: está vendo aqueles homens que estão a portas? Eles acabaram de enterrar o seu marido. E aí a palavra vai dizer que quando Pedro termina de falar, Safira também morre. Irmãos, mas sabe aonde tudo isso começou? Quando Ananias, ele vende a propriedade, ele mente, vai dizer a palavra que Safira sabia de tudo aquilo. E Safira fez o quê? Amou mais Ananias do que o próprio Cristo. E isso é tão forte na nossa vida, que até mesmo por amor, a gente pode aceitar o erro na nossa casa. Até mesmo por amor, a gente pode aceitar algo que a gente sabe que é errado. Então, para você ver a gravidade do problema de você amar alguém mais do que a Cristo, é que você fica cego. Não tem uma frase que diz que o amor é cego? Talvez seja. Porque quando nós estamos apaixonados, quando a gente ama, a gente faz qualquer loucura. Qualquer loucura. Creio que todas as mães aqui, um dia já disse: pode mexer comigo, mas se mexer com meu filho, a coisa vai ficar feia. E talvez algum marido aqui já disse: pode mexer comigo, mas se mexer com a minha esposa. E aí a gente é capaz de matar alguém. A gente é capaz de fazer qualquer loucura por amor. E o nosso amor por Cristo é capaz de nós fazer o quê? O que nós estamos fazendo? Irmãos, eu não quero encobrir aqui o erro de Pedro, mas quando Jesus estava sendo preso, Pedro ele tem uma reação, irmãos, que ele vai e corta aquela orelha daquele soldado romano. Era isso que Cristo queria? Não. Mas até às vezes por causa do amor, a gente passa a tomar atitudes erradas. Mas como a palavra diz e Cristo diz que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, eu te pergunto: quem de nós aqui um dia nunca trocou a Cristo por uma pessoa? Será que a gente realmente é digno de Cristo? Será que a gente realmente é digno de algo que vem da parte de Deus? Por causa dos nossos feitos? Porque a palavra dignidade, ela nos traz uma ideia de que a gente fez por merecer. E quantas vezes nós não trocamos a Cristo ou amamos pessoas mais do que a Cristo? E a gente se torna não digno de Cristo. Quantas vezes você talvez já não amou seu filho mais do que a Cristo? Será que nós somos dignos de Cristo? Mas eu quero te dizer algo. A gente nunca vai se tornar digno por aquilo que a gente faz, mas sim por aquilo que Ele fez. Eu e você nunca vai se tornar digno porque a gente é santo. E eu digo santo como aquele que não erra, como aquele que não tem pecado. Mas a gente se tornou digno diante de Deus em Cristo Jesus. Quando eu olho para essa palavra, eu paro para entender e eu compreendo que nada que eu faço e nada que você faz, ou aquilo que a gente já fez, nós seremos totalmente dignos pelas nossas obras, mas por aquilo que Ele fez na cruz pela minha e pela sua vida. Mas Jesus ele vai continuar dizendo outra coisa, no versículo de número 38, e Ele vai terminar ali a sua frase dizendo: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, seja, se eu amar mais as pessoas do que a Cristo, eu não sou digno de Cristo. E se eu também não tomar a minha cruz e não seguir, eu também não se torno digno. Então, seja, talvez o primeiro passo que você já deu seja amar a Cristo de todo o seu coração.
Talvez alguém que você ama não seja o seu impedimento. Talvez alguém que você ama não pratique o erro e você encubra o erro. Talvez você está andando corretamente. Mas tem outra parte que é tomar a cruz e seguir a Cristo. E aqui também tem outra dificuldade. Irmão, se a gente quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, se aqui onde nós estamos, e eu não estou falando placa de igreja, mas nós que estamos aqui, congregamos aqui, se a gente quiser realmente ver o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre este lugar, o primeiro passo é amar Ele de todo o nosso coração, ao ponto de não ter nada que possa nos impedir. E o segundo passo é, não importa o que aconteça, mas toma a sua cruz e siga Ele. Toma a sua cruz e siga. E isso, muitas das vezes, é um primeiro passo que a gente dá, sem saber como que será o caminho. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Deus, Ele não somente tem um propósito pessoal comigo e com você, mas Ele tem um propósito com a sua igreja. Ele tem promessas para ser cumprida no meio da sua igreja. E eu crendo que Deus Ele tem um propósito para ser cumprido nesse ministério, ou como qualquer outro ministério, eu creio, irmãos, que não depende só de mim, depende de você também. Não depende só de uma pessoa, não depende só de um homem, mas se todos nós que estamos aqui se levantar verdadeiramente para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, será que Deus não vai fazer? Será que Deus não vai realizar? Irmãos, é muito bom a gente viver coisas pessoais, coisas no íntimo com Deus. Mas melhor ainda é quando nós estamos reunidos, como no livro de Atos, capítulo de número 2. E o Espírito Santo, ele desce sobre a vida daqueles 12 apóstolos e todos vê o poder e a glória de Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite, a gente espera um culto fervoroso. Uma das características de uma igreja talvez cheia do poder de Deus, o que a gente espera e o que a gente acredita, é uma igreja onde os milagres acontecem, é uma igreja onde é uma igreja de oração, é uma igreja onde o poder de Deus é manifestado, e isso não está errado. Mas um dos maiores sinais de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, para mim, é uma igreja que ama. É uma igreja que é devota a Cristo. Porque quando Jesus ele chama os seus discípulos, irmãos, todos os discípulos tinham uma família. Todos os discípulos viviam a vida. Todos os discípulos tinham um trabalho específico. Mas, por amor a Cristo, eles teve que renunciar a algumas destas coisas. Mas a promessa se cumpriu na vida deles. Então que nesta noite nós venhamos estar dispostos a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Antes de terminar, só para você compreender, peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 22, vou estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 2, amém? Todos nós aqui conhecemos a história de Abraão, todos nós sabemos a vida que ele levou perante Deus, mas em Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1 ao versículo de número 2 vai estar dizendo: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E eu peço que você repita isso. À prova. Dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Amém? Irmãos, Deus ele deu uma prova a Abraão. E qual que era a prova? Pegar o seu filho, a quem
Ele ama. Irmãos, a gente entende como prova muitas das coisas, mas a gente não vê uma prova que Deus pode colocar na nossa vida, uma prova de renúncia daquilo que a gente mais ama. E aí quando eu vejo esse momento na vida de Abraão, onde a promessa já tinha se cumprido, aí a palavra diz que Deus coloca Abraão à prova, e a gente espera o quê? Que Deus vai permitir o inimigo. Mas não, Deus fala assim: ei Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e sacrifica. Irmãos, será que Deus não quis que Abraão provasse? Deus já sabia, mas provasse para ele mesmo, se realmente Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho a quem ele amava. E quando eu vejo Jesus repetindo aquela frase, que quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, ou o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão, ele teve uma atitude diferente. E Abraão viveu tudo aquilo que Deus tinha até o momento para a vida dele. Será que você está disposto ou disposta a sacrificar aquilo que você mais ama para viver o extraordinário da parte de Deus? Eu quero contar algo bem breve também que Deus estava colocando no meu coração. Hoje eu fui no cinema com a minha irmã e mais uma pessoa, e ela queria ver um filme. E o filme é A Pequena Sereia. Irmãos, não estranhe, mas o filme é bom. E nesse filme, vou tentar resumir, essa mulher, tendo o nome de Pequena Sereia, ela é uma mulher que é da parte de cima e embaixo é cauda, vivia no mar. Mas aí chega um momento que ela se apaixona por um homem mesmo físico. Esse homem era marinheiro, e o navio vai se afundar e ele pula na água e ela salva esse homem. E aí, na sequência do filme, vai dizer que ela se apaixona por esse homem e ela tem um desejo de ser uma mulher. Era uma sereia, mas ela tinha o desejo de ser uma mulher. Mas aí, aqueles que viviam ali no mar com ela, dizia: aqui é melhor, aqui você não precisa trabalhar, aqui não tem maldade, aqui não tem nada disso. Se você for para lá, você vai ter que trabalhar. Se você for para lá, você vai ver o quanto o ser humano é ruim. Mas mesmo assim, irmão, ela estava convicta daquilo que ela queria. E quando eu estava aqui no culto, Deus ele começou a ministrar no meu coração e no final da história, ela consegue virar realmente uma mulher. Mas tudo isso começou a partir do momento que ela conheceu uma pessoa. E por amor a essa pessoa, ela não quis se importar como que seria do outro lado, mas ela só queria estar com aquela pessoa. E Cristo falou assim para mim: quando a gente conhecemos a Cristo, será que a gente vivemos a mesma realidade que a gente vivia antes? Será que a gente não está tendo medo ou receio de viver outra realidade? Porque quando nós conhecemos a Cristo, a gente passa a viver outra realidade. E qual que é essa realidade? É a realidade onde nós vemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso só é capaz de acontecer quando a gente ama. Porque quando a gente ama, irmãos, não importa o que os pessoal de lá de fora ou do mundo vão dizer daqui, o que importa é que a gente quer viver por amor. A gente quer viver por amor. Para conversar com a pessoa que era do mundo e manda ela contar a vida dela. E a partir do momento que ela passou a aceitar a Cristo e viver uma vida em Cristo, manda ela contar como foi a vida dela, ou como é a vida dela. É totalmente diferente. Mas talvez continua morando no mesmo lugar, continua tendo o mesmo emprego, o mesmo trabalho, mas eu tenho certeza que ela vai dizer assim: ei, eu passei a ter momentos extraordinários da parte de Deus. Irmãos, talvez você está aqui com esse desejo de viver outra realidade. E qual que é a realidade que a gente quer viver nesta noite? É a realidade onde a gente podemos ver o poder do Espírito Santo neste lugar. Então que a gente venha receber essa palavra no nosso coração como uma exortação, mas não somente como uma exortação, mas que a gente venha reconhecer que a gente precisamos tomar uma decisão.
porque a decisão de hoje será o resultado de amanhã. E se o resultado de amanhã você espera um culto cheio do poder do Espírito Santo, tome a decisão hoje. Se todos nós aqui tomar a decisão, seguir a Cristo, uma decisão de oração, uma decisão de amar a Ele, acima de qualquer outra pessoa, você pode ter certeza que este lugar será tomado pelo poder do Espírito Santo. Porque a partir do momento que os discípulos resolveram viver para Cristo, eles mudaram de vida. Não de modo externo, mas interno. Dentro deles, tudo mudaram. Tudo mudou. Amém? Então que essa palavra, uma breve palavra, possa ficar guardada no meu e no seu coração. Lembre-se que eu queria tanto falar do poder de Deus, do manifestar do Senhor, mas aquilo que Deus ele quis transmitir para nós essa noite é o caminho. E se Deus ele está mostrando o caminho e aquilo que pode tentar te parar, hoje Ele já tirou tudo aquilo que estava tentando encobrir os seus olhos, para que você não viva o extraordinário da parte de Deus. Amém? E assim eu agradeço e as palmas louvam ao Senhor. Amém?